Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Que bom tê-lo novamente conosco nesse canal da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Fortaleza. E hoje nós vamos dar continuidade ao terceiro vídeo da série Conhecendo o Espírito Santo. E hoje nós queremos falar rapidamente sobre a plenitude do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, estava reunido com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele diz que os discípulos receberiam o poder do Espírito Santo para que eles fossem testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ditas estas palavras, a Bíblia diz que Jesus foi elevado às alturas e foi assunto aos céus. E os discípulos subiram rumo a Jerusalém, e a Bíblia diz que eram aproximadamente 120 pessoas que entraram no cenáculo e começaram a orar, pedindo para que Deus enviasse, assim, o derramamento do Espírito Santo sobre as suas vidas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois que eles estavam orando já há 10 dias, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aquela ação extraordinária do Espírito Santo na vida daquele povo chamou a atenção dos judeus que estavam em Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. Pentecostes era uma festa celebrada pelos judeus 50 dias após a festa da Páscoa. Era também chamado de a festa das colheitas. Era a ocasião em que os filhos de Israel se reuniam para celebrar a Deus pela grande colheita que eles tinham tido naquele ano, e vinham também oferecer as suas ofertas ao Senhor. E foi exatamente nesse dia que o Espírito Santo foi derramado, e aquela multidão que estava em Jerusalém perguntava: o que é isto? O que é que está acontecendo com esse povo? Então, baseado nessa pergunta, baseado nesse texto que a gente leu, eu gostaria de tentar responder o que era que estava acontecendo com os discípulos em Jerusalém. Como é que a Bíblia descreve essa experiência que os discípulos tiveram com o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Em primeiro lugar, a Bíblia chama essa experiência de revestimento de poder. Lá em Lucas capítulo 24 e versículo 49, Jesus disse aos seus discípulos: ficai, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, a igreja foi gerada para ser o repositório do poder de Deus na terra. A maior fonte de energia do planeta não estão nos poços de petróleo do Kuwait, do Golfo Pérsico ou da Arábia Saudita. A maior fonte de energia do planeta encontra-se no coração da pessoa que recebeu a vida de Deus em seu interior, que recebeu o milagre da regeneração e que se tornou a residência permanente do Espírito Santo aqui na terra. É aí onde está o poder, é aí onde está a glória. A palavra grega para poder é dunamis, de onde vem a nossa palavra em português dinamite, que significa poder explosivo, que é um poder capaz de dinamitar as fortalezas do inferno. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. A igreja está na vanguarda, a igreja está na posição de ataque, e ela vai avançando na força do Senhor e conquistando o território do inimigo. O inimigo vai recuando, mas ele não consegue resistir a esse poder do Espírito Santo que está na vida da igreja. A mensagem que nós transmitimos não é uma mera filosofia, não é uma mera manifestação de religiosidade vazia e sem valores eternos. A mensagem que nós pregamos é uma mensagem poderosa, porque o nosso Cristo está vivo e vive para todo sempre. Jesus é aquele que foi morto, mas esse que está vivo e tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Então, por isso que esse evangelho é poder, esse evangelho é dinamite puro.
Mas a segunda descrição dessa experiência que os discípulos tiveram no dia de Pentecostes é que ela é chamada de a promessa do Pai. Jesus ainda diz em Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Então, a promessa do Pai é uma referência a Isaías capítulo 44, versículo 3, quando por meio do profeta Deus diz, eis que derramarei água sobre o deserto, sobre a terra seca, e derramarei do meu espírito sobre o teu coração e abençoarei toda a tua posteridade. Ou seja, Jesus está dizendo que vai derramar água, não importa o teu deserto, não importa a tua sequidão, Ele vai derramar água em tua vida. E essa água é um símbolo da presença transformadora e inundadora do Espírito Santo em sua vida. É o símbolo da presença desse rio que procede do trono de Deus e se manifesta em tua vida trazendo cura, restauração e libertação. A promessa do Pai também é aquilo que o profeta Joel fez alusão, quando a nação de Judá estava vivendo num período de muita dificuldade, o povo é conclamado ao arrependimento, ao choro, e Deus promete que depois do choro, do arrependimento, Ele abriria as portas dos céus, derramaria chuva sobre a terra, abençoaria aquela nação com fartura e depois derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E Pedro, fazendo referência à promessa do Pai, ele vai dizer que essa promessa é para os judeus, é para os filhos dos judeus, é para os gentios e é para tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. A promessa de Jerusalém também é para a igreja dos dias de hoje. Em terceiro lugar, a Bíblia chama esta experiência de batismo no Espírito Santo. A palavra batizar significa submergir, está envolvido por, sob o domínio de. O batismo do Espírito Santo é exatamente essa tomada total do Espírito Santo em minha vida. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele disse que vai construir um poço dentro de nós. Foi o que Ele falou para a mulher samaritana. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque eu vou construir dentro dele uma fonte que salta para a vida eterna. Ele está falando aí do poço de salvação. Mas em João capítulo 7, versículo 37, no dia da festa das cabanas, ele se levanta e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Na verdade, o batismo do Espírito Santo é como um dilúvio. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 e 7 que quando veio o dilúvio, as fontes do abismo se romperam e as comportas dos céus se abriram. Era água que subia da terra e água que descia do céu. Foi exatamente isso que aconteceu ali em Jerusalém. Os discípulos que já tinham a fonte de salvação, o poço de salvação construído em seus corações, começaram a orar. De repente, as fontes internas do seu coração, desse poço, são rompidas, as comportas dos céus se abrem e é a água que sobe e a água que desce. Eles são envolvidos por uma dimensão sobrenatural e tem essa experiência que a Bíblia chama de plenitude do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que você receba também esse enchimento do Espírito Santo em sua vida, para que você seja transformado de glória em glória na imagem do Filho de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.